Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? A aula de hoje de número 63. Qual o nosso tema da aula? O assunto que vai ser abordado hoje? Ângulos de polígonos. Então, os ângulos internos e externos dos polígonos, que são aquelas figuras planas. O objetivo proposto para essa aula será calcular a medida de ângulos internos de polígonos regulares sem o uso de fórmulas. Então, a gente não vai usar fórmula para calcular aí os ângulos internos desses polígonos e estabelecer relações entre ângulos internos e externos, o ângulo que fica dentro do polígono e aquele que está fora, preferencialmente vinculadas à construção de mosaico de quadrilhamentos. Vamos lá. Polígono regular. Polígono regular é o polígono que possui todos os lados congruentes. Então, polígono regular, lados congruentes. O que significa congruente? Congruente significa que os lados têm a mesma medida. Isso que é o congruente. Então, todos os lados são iguais. Todos os lados do nosso polígono, seja um quadrado, seja um triângulo, seja um pentágono, um hexágono, eles têm os lados todas as mesmas medidas, tá? Então, todos os lados congruentes e todos os ângulos iguais. Os ângulos também terão as mesmas medidas. Então, veja esse exemplo. A placa de pare. A placa de pare que a gente vê bastante na sinalização de trânsito. Tem quantos lados? 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. 8 lados nós chamamos esse polígono de octógono. Octógono lá que você já está familiarizado para quem gosta do UFC, as lutas lá do Anderson Silva, do Cigano, né? Esse meio que já se aposentou. Então esse pessoal lutava dentro de um octógono, uma figura que tem 8 lados iguais. Este outro aqui, triângulo equilátero. Então aqui nós temos um triângulo equilátero. E, por fim, um quadrado. Quadrado tem todos os lados iguais. Triângulo, tem vários tipos de triângulo, mas o triângulo equilátero é aquele que todos os lados são congruentes, ou seja, todos os lados iguais. Se todos os lados são iguais, então os ângulos internos serão iguais também, ok? Vamos para essa outra situação. Ângulos internos de polígonos regulares. Polígono que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, um polígono com 6 lados é o hexágono. Hexágono tem 6 lados. E temos os ângulos aqui deste hexágono, que até então não aparece para nós. Qual será que é a medida dos ângulos internos deste hexágono? Então, aqui, ó, ângulo interno do hexágono. Triângulo equilátero. Todos os lados são iguais, do triângulo equilátero. Se nós colocarmos um transferidor, lembra das aulas anteriores que vocês aprenderam como se media o ângulo lá de alguma determinada abertura? Então, vamos fazer isso para verificar a medida do ângulo de um triângulo equilátero. Coloca-se o vértice do triângulo exatamente aqui nesse ponto de origem do nosso transferidor. Alinhamos a linha de fé, relembrando aulas anteriores, ali no zero. E aí a gente vai contar qual é o ângulo que tem. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se todos os ângulos são iguais, isto quer dizer que a medida do ângulo deste triângulo equilátero, o ângulo interno, é de 60 graus. Professor, quer dizer que sempre o ângulo interno de um triângulo equilátero vai medir 60 graus? Exatamente, sempre 60 graus, pessoal. Prosseguindo lá então tá lá, ó, 60 a medida que deu aqui no nosso transferidor de grau. O quadrado, como vai ficar o quadrado? Mesmo procedimento para que a gente consiga aqui verificar o ângulo interno dele. Então, colocamos o vértice no ponto aqui de origem do nosso transferidor, alinhamos a linha de fé com o zero e verificamos qual é o ângulo que deu. Qual foi o ângulo?
90 graus. Então, os ângulos internos de um quadrado, 90 graus. Ok, pessoal? A partir da medida dos ângulos internos do quadrado e do triângulo equilátero, então, desses dois que nós vimos agora, é possível determinar a medida dos ângulos internos de outros polígonos regulares. Então, a partir do quadrado e do triângulo equilátero, a gente consegue fazer medida dos ângulos internos dos demais polígonos, tá? Regulares, polígonos regulares, aqueles que têm as medidas todas iguais. Quando os polígonos se encaixam sem sobreposição, ou seja, sem estar um em cima do outro, um ao lado do outro, tá? Encostado ali, não sobreposto, sem sobreposição, não deixando espaço entre eles, completam uma volta. Então, eu vou colocando um do lado do outro, sem deixar espaço, e até completar uma volta. Então, vamos lá. Então, aqui o exemplo da roda gigante. Então, a roda gigante, ela vai girando, cada giro dela compreende a um determinado ângulo. E uma volta completa, 360 graus, que a gente viu nas aulas anteriores. Uma volta completa, 360 graus. A imagem a seguir mostra um labirinto formado com polígonos regulares. Então, vamos verificar lá. Então, está ali a figura, polígonos regulares, está lá o labirinto, um ladrilho, não um labirinto, um ladrilho formado com polígonos regulares. Um ladrilho, não um labirinto, tá? Quais polígonos aparecem? Vamos ver lá? Então, olhando ali para a nossa figura, então nós temos aqui, ó, tirando da foto, colocando num desenho. Vamos ver quais que aparecem. Octógono. Essa figura amarela aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, octógono. Próximo, quadrado. Professor, aonde que tem um quadrado aqui? Opa, aqui essa figura é um quadrado, mas ele está inclinado, ele está um pouco tombado aqui, ó, é um quadrado. Inclinei ele, então a figura que nós temos ali é um quadrado, pessoal. Então, os polígonos que aparecem, octógono e quadrado. Como determinar a medida do ângulo interno de cada um dos polígonos? Vamos pegar o exemplo daquele ladrilho que nós tínhamos com quadrado e com octógono. Vejam só. Ângulo de 90 graus, quadradinho com ponto. Lembra? Quadradinho com ponto, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Esse aqui eu tenho 90. Uma volta completa é quanto? 360. Já tenho 90. Tiro 90 do 360, que vai dar o 270, beleza? Como esses dois lados são iguais, reparto ao meio 270. E aí eu sei qual que é a medida do ângulo interno do octógono. Então veja só, uma volta completa 360, subtraindo 90, ângulo interno do quadrado, né, o 90 graus, 270. Vou dividir por 2, porque o 270 está dividido entre essas duas figuras. Dividindo por 2, vamos ter quanto? 135. Portanto, 135 graus é o ângulo interno do nosso octógono. Como que descobrimos ele? Usando como apoio o quadrado, que a gente sabia que o ângulo era de 90 graus. Ok? Espero que tenham captado a ideia, pessoal. Vamos lá. Então, aqui, 135 graus, o ângulo interno de cada ângulo interno aqui do octógono mede 135 graus. Quanto mede o ângulo externo agora do octógono? O ângulo que vai ficar fora do octógono. Mas como que a gente faz para medir ele? Vamos lá? Então aqui, ó. Prestem atenção nessa chamada aqui, pessoal. Em vermelho eu tenho o ângulo interno, ok? Ângulo interno. Para que eu consiga calcular o ângulo externo, eu passo uma linha tracejada, ó, os tracinhos, como se fosse uma linha imaginária, continuando um dos lados aqui da minha figura, do meu octógono, eu continuo, ó, estendo ela através dos traços. Se eu tenho 35, se eu fizer 135, esta medida, este ângulo inteiro aqui é de
180 graus. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo, 180 graus. Se o ângulo interno é 135, eu vejo quanto que falta para o 180, certo? Então, basta eu fazer uma subtração. Se eu tenho 135, quanto que vai faltar para 180? Então, tá lá, ó, ângulo externo vai ser 180 menos 135, 45 graus. Então, 45 graus é a medida do nosso ângulo externo. Bem importante isso, pessoal. Vocês estarem bem em mente o que é o ângulo interno e o ângulo externo das figuras. Beleza? Então, aqui, ó, ângulo interno é o ângulo de dentro, ângulo externo, o ângulo de fora. E no ângulo externo, muito importante fazer esta continuaçãozinha ali, tá? Fazer essa continuação. Continuar tracejando ali uma linha imaginária do lado da minha figura. Assim que nós devemos de fazer, tá? Quanto mede o ângulo interno do hexágono agora? Tá lá o hexágono, aqui está um ladrilho, transformamos a foto em desenho, ele é formado por hexágonos encaixadinhos ali. Uma volta completa é quanto mesmo? 360. Então, eu vou dividir por 3, porque esta figura foi dividida em 3. 360 dividido por 3, 120. Portanto, cada ângulo interno do nosso hexágono mede 120 graus. 120. Então, agora, do hexágono regular, todos os lados iguais. Beleza? Espero que tenham captado, pessoal. Qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo a aula e acompanha no seu material. Esses slides, eles estão lá preparados para vocês, certo? Espero que tenham gostado da aula e principalmente que tenham entendido a nossa aula. E importante também fazer as atividades propostas. Faça as atividades porque através do treino dessas atividades vocês vão aprendendo cada vez mais e sanando suas dúvidas, tá ok? Agradeço mais uma vez a participação de vocês e até a próxima aula.